Sejam bem-vindos, alunos, à nossa segunda aula de biologia. E hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou falar um pouco sobre o que é a biologia e por que ela é tão importante no mundo. Eu sou o professor Eric Vasconcelos e vem comigo. A biologia é um ramo da ciência que estuda a vida e os seres que a manifestam. Então, o fenômeno da vida e todos os processos relacionados à vida, os seres vivos em si, são estudados pela biologia. Tem sub-áreas que estudam aspectos específicos, dos seres vivos ou dos processos realizados por eles. Acontece que essas sub-áreas são unidas por uma espinha dorsal, uma linha de costura, que é a evolução. Evolução é o que dá sentido à biologia. Sem isso, a biologia se trata apenas de um livro de recortes, um álbum de figurinhas, um catálogo de informações que não fazem sentido, não se costuram, não se unem. É a evolução que permite entender como tudo isso está relacionado. Ah, mas eu não acredito em evolução. Tudo bem, você pode não acreditar em gravidade, você vai cair do mesmo jeito se estiver na beira de um buraco. Então, a evolução, assim como a gravidade, é um fato. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre evolução mais à frente, apenas para você saber que não tem como a gente fugir dentro de biologia. E o que faz uma pessoa formada em biologia? O que faz um biólogo? Simples, ele formula perguntas a respeito dos organismos que vivem no planeta e, como um detetive, busca respostas a partir de pesquisas científicas. Não a partir de opinião, mas a partir de pesquisas científicas. A gente vai aprender também nessa semana um pouquinho mais sobre pesquisas científicas nas próximas aulas. A biologia é uma ciência natural, assim como a química, assim como a física, mas ela tem as suas particularidades que a diferem um pouquinho das outras ciências naturais, e eu vou explicar para vocês direitinho o porquê. Junto a outras disciplinas, a gente pode traçar a história da Terra, incluindo a história da vida. E a história da vida se confunde com a história da Terra, porque não dá para você pensar na evolução dos seres vivos ao longo do tempo sem pensar nas modificações do terreno, por exemplo, ou nas modificações do planeta, sem pensar nas relações químicas, sem pensar nas leis físicas que nos governam. Isso só mostra que todas as disciplinas estão interligadas e que, na verdade, essa separação é puramente didática, mas facilita demais a nossa compreensão de um determinado assunto. É através da ciência, é através do método científico que a gente vai conseguir respostas para as coisas que nos cercam e vai conseguir avanços, como que a gente tem hoje em dia com a vacina para o Covid. Então, só abrindo um adendo, eu considero o esforço feito para desenvolver uma vacina em tão pouco tempo como uma das maiores empreitadas da humanidade, uma das nossas maiores conquistas científicas. Chegar à Lua, desvendar o genoma humano, desenvolver uma vacina em tão pouco tempo para um vírus novo é uma das maiores conquistas da humanidade. Então, vamos lembrar mais da frente desse momento, ver como isso foi um triunfo da ciência. Então, vacinem-se, tá? Continuando, a biologia nos permite, a partir das suas múltiplas ferramentas, traçar as relações de parentesco entre os organismos, de modo que a gente tenha uma ideia da árvore da vida, que é mais ou menos isso que você está vendo aqui, que não parece uma escadinha, mas sim parece mais uma árvore. E você está, meu amigo, aqui nessa areazinha azul, nessa estrelinha. Você é uma folha dentro da árvore da vida. Você não é o último degrau, nós não somos o ápice da evolução. Somos apenas uma folha numa árvore. Então, primeiro mito de biologia desbancado. Não somos o topo da natureza, somos parte da natureza, e descobrir isso fez muita diferença e causou um grande impacto na sociedade. A biologia se consolida como ciência mesmo, sozinha, ali pelos meados do século XIX, com o lançamento de um livro que mudou a história do mundo. Ah, professor, que exagero. Não, não é exagero, e vou te mostrar por que não é exagero. Esse livro é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que propôs com ele a teoria da evolução por seleção natural. Na verdade, essa teoria ela é uma parceria entre Darwin e
Alfred Wallace, mas a gente vai ver isso mais para frente. O que eu quero te mostrar hoje é a grande importância dessa virada de pensamento proposta por Darwin e como que ela mudou o mundo, e como que ela define a biologia moderna, e como que essa biologia moderna muitas das vezes não entrou na cabeça das pessoas. E por isso a gente tem uma série de mitos que justificam pseudociência, racismo, dominação, que não tem nada a ver com ciência, que não tem nada a ver com biologia, e eu vou te mostrar isso. Então, a biologia trouxe uma série de novidades, além, é claro, do óbvio, que é a teoria da evolução. Mas a publicação da origem das espécies não se limita a mostrar uma nova teoria para o mundo. Ela também define de uma vez por todas a biologia e a ciência em geral como algo secular. O que isso quer dizer? Pela primeira vez, nós somos capazes de explicar o mundo natural inteiramente através de forças naturais sem precisar incluir nada sobrenatural. E aqui um ponto. Às vezes você tem conflitos religiosos, eu não posso estudar biologia porque a minha religião diz isso ou aquilo. Gente, ciência e religião tratam de tipos de conhecimentos diferentes. A religião trata de conhecimento religioso, a ciência trata de conhecimento científico. Dentro da religião você tem o que se chama de dogma, que é uma verdade absoluta, imutável, que você não pode questionar. A ciência não tem dogma. Então, o motor da ciência é se questionar o tempo inteiro. Então, são linhas de pensamento que são diferentes. Então, não dá para você colocar no mesmo balaio as duas coisas. Então, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ter a sua crença pessoal, e isso não muda o fato de que você pode também estudar ciência, que você pode também estudar como o mundo funciona. Tá? São coisas diferentes, ciência e religião têm propostas diferentes, têm aspectos diferentes, tá bom? Do mundo. Então você pode muito bem ser religioso e a biologia não vai mudar a tua vida te dizendo que você não pode ser religioso. A biologia não se propõe a dizer se a tua crença é ou não é verdadeira. A biologia se propõe a dizer como o mundo funciona. Tá? Quem se diz como Deus é, como Deus funciona, como a crença funciona é a religião, não é a ciência. Tá bom? Então, definidos esses pontos aqui, vamos voltar e lembrar que estamos falando de ciência, não é aula de religião, é aula de ciência. Então, a biologia se define com a publicação da origem das espécies como a ciência secular. Porque antes disso ainda se usava muito o aspecto religioso, o sobrenatural, para explicar como que o mundo funcionava, porque não se conseguia entender certos aspectos, certas relações. Com a publicação da origem das espécies, a biologia se define como uma ciência secular e ela fecha as portas da ciência como um todo, dizendo que era o último bastião em que você ainda tinha explicações sobrenaturais e agora aqui a gente pode explicar tudo através de leis naturais. E a biologia introduz um tipo de pensamento completamente novo. E para entender a força que tinha o pensamento anterior, que ainda está aí com você, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Olha a foto aí do lado. O que é isso? Tomate. Agora eu vou te perguntar, qual é o tomate certo? Tem um tipo? Tem um tomate ideal? Será que existe um tomate perfeito, ideal, e todos os outros tomates são variações desse tomate perfeito? Até meados do século XIX, esse era o pensamento que imperava. Todo mundo esperava por um tipo constante, um tipo perfeito, um tipo ideal, um modelo do que quer que fosse. Então você esperava que houvesse um tomate correto, uma joaninha correta, um sapo correto, uma pessoa ideal. Tanto que você tinha aí o mito da raça superior, né? Então o homem ideal é esse aqui, é essa raça. Então você vai ter o tomate ideal é esse aqui, o resto são variações. Por quê? Por que esse pensamento? Esse pensamento é chamado tipológico. Esses tipos se referem aos tipos platônicos, porque ele foi introduzido por Platão e pelos pitagóricos, que dizia que você tem uma forma ideal, todo o resto no mundo é uma variação dessa forma ideal. Esse pensamento, desde a antiguidade, perdura nas pessoas. E até 1859, você ainda teve muita resistência também, porque as pessoas continuavam a pensar em tipos. E na biologia, ao menos na biologia, na parte não funcional, ou seja, na que vai tratar dos porquês, não existe tipo.
Mas para Platão, os tipos fazem sentido. E não é que isso esteja errado. Veja, por exemplo, que na física, que já estava muito bem consolidada até então, você tem as partículas elementais se comportam de uma forma tipológica, então você tem essas partículas muito bem definidas. Um elétron é sempre um elétron, um próton é sempre um próton, um nêutron ele tem as suas características particulares, as partículas subatômicas, os elementos químicos. Acontece que se queria aplicar esse pensamento para a biologia, mas na biologia isso não funciona. O pensamento tipológico não descreve a vida. Não existe um tomate correto. Existe uma variedade de tipos de tomate, de cores de tomate, de tamanhos de tomate, uma variedade de joaninhas diferentes, cores diferentes e tamanhos diferentes, uma variedade de sapos diferentes. Então não dá para esperar que tenha um tipo correto. O pensamento tipológico não explica a vida. Na biologia, Darwin introduz um novo pensamento filosófico. A variação é a regra. O tipo ideal é que é uma abstração. Esse pensamento é chamado pensamento populacional e revolucionou a maneira como a gente vê o mundo. Darwin mostrou que não existe dentro de uma população, que é um grupo de organismos da mesma espécie, dois indivíduos que sejam idênticos. Podem ser gêmeos idênticos. Todos eles têm pequenas variações que vão fazer deles seres diferentes de todo o resto da população. Então, toda a população é composta por organismos que possuem pequenas diferenças que os tornam únicos. E a gente exemplifica isso mostrando uma curva de distribuição da população, que tem formato de sino e que mostra a distribuição da altura em pessoas nos Estados Unidos. De um lado, pessoas mais baixas e de outro lado, pessoas mais altas. Se você pudesse enfileirar todas as pessoas dos Estados Unidos no censo de 2000, pela altura, da mais baixa até a mais alta, você teria poucas pessoas sendo muito baixas, poucas pessoas sendo muito altas e a maioria das pessoas estará nessa região aqui, perto da média. Isso mostra que a população, como ela existe, ela não é composta por um tipo. Não, ela é composta por uma variação enorme. A população é isso, variação. Você definir e dizer que uma pessoa tem que ter 1,70 m é uma abstração. As pessoas têm diversos tamanhos, você tem aí desde 1,40 m a 2,15 m, sendo que a maioria das pessoas vai estar mais perto da média. E aí, à medida que você se afasta dessa média, você vai ter menos pessoas de um lado, menos pessoas mais altas, e menos pessoas do outro lado, menos pessoas mais baixas. Esse é outro grande diferencial que Darwin nos trouxe e que mudou a forma de pensar. Então, a forma de pensar física não se adequa tão bem assim à biologia. Existe na biologia o pensamento tipológico também? Bom, em algumas áreas funcionais você até tem, por exemplo, tipo de célula, tipo de proteínas específicas. Quando você está olhando a coisa muito pequena, você até tem um pouco do pensamento tipológico. Mas quando você olha os níveis maiores de organização da vida, a partir de indivíduo, por exemplo, você tem variação. E essa é a regra. Pensamento populacional. Biologia, pensamento populacional. Então é isso. Eu queria trazer para vocês hoje essa diferença que a gente tem de pensar biologia para pensar o resto das outras disciplinas, né, dentro do mundo. E uma coisa que pouquíssima gente fala, que a biologia ela se utiliza principalmente do pensamento populacional, que é algo muito próprio do estudo da vida e que explica muito bem o que a gente vê no mundo. Hoje parece óbvio, né? Você vai escolher uma banana no supermercado, nem todas as bananas são iguais. Então, o mito, a utilização do pensamento tipológico tradicional justificou uma série de absurdos ditos pela humanidade. A maior justificativa para o racismo é a utilização de pensamento tipológico onde não cabe. Quando se trata de biologia, é pensamento populacional. Não tem um tipo perfeito, não tem uma raça ideal, não tem raça ideal, não. Você tem uma espécie que tem uma curva de variação. E é normal ter essa curva. O meio nem existe. É uma abstração. O ser humano é múltiplo, os cães são múltiplos, os tomates são múltiplos, os sapos são múltiplos, tá? Biologia trata de estudo da vida, dos seres vivos, costurados pela evolução, utilizando pensamento populacional. Ah, mas para que eu tenho que estudar isso?
para que você saiba se posicionar no mundo, para que você entenda seu papel no mundo, para que você saiba cuidar do planeta que você tem. E a biologia está inclusa em praticamente tudo que você vai fazer. Para te dar um exemplo, eu trouxe um gráfico mostrando as interações entre as diversas áreas da biologia e a tecnologia. Você tem a biotecnologia no meio, mas você tem uma série de outras interações, como por exemplo, eu estudo direito, não tem nada a ver com biologia. Tem sim. O biodireito estuda a tecnologia social, o bioempreendedorismo, a robótica, produção. Nossa, se você for tratar de produção envolvendo seres vivos, né, de hortaliças, em produção agropecuária, em peixes ornamentais, de aquicultura, você está lidando com seres vivos, você está lidando com biologia, sim. E a biologia vai mais além ainda, estudando o mundo que a gente vive. Hoje em dia a gente começa a olhar para fora e aprender como funciona a vida aqui pode nos permitir entender a existência de vida em outros lugares, como a gente está agora olhando para Marte, a gente está olhando para as luas congeladas de Júpiter e Saturno. Então ainda tem muita coisa interessante, tá? A biologia não acabou com a publicação da origem das espécies. Na verdade, muita coisa surgiu desde então. A genética foi desenvolvida, tanto que Darwin não conseguiu explicar a origem da variação. Ele explicava que a variação existe e como essa variação é selecionada através da seleção natural. Mas a origem da variação só foi explicada depois, por Mendel, com o surgimento da genética. Você tem o desenvolvimento da citologia, da biologia molecular, uma série de grandes avanços até a gente chegar agora na produção de uma vacina em tempo recorde. A gente ainda tem muita coisa pela frente. E para você que quer saber um pouquinho mais, eu deixo aqui algumas indicações de livros. Para começar, boa parte dessa aula foi baseada no maravilhoso livro do Ernst Mayr, esse que está exatamente aí em cima, o Biologia Ciência Única. Para quem não sabe, o Ernst Mayr é o autor do conceito biológico de espécie. Então, Biologia Ciência Única, livro fundamental para quem quer entender como que funciona a biologia e o que faz da biologia essa ciência que guarda tantas semelhanças com outras ciências, mas que tem coisas que são só dela ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a biologia ela tem esse aspecto, sim, das outras ciências naturais, de ter suas próprias leis, de ter leis muito bem definidas também, de ter alguns tipos quando se trata de um aspecto mais microscópico, mas a biologia também tem um aspecto histórico, ela também tem um aspecto social. E por falar em aspecto social, eu recomendo para você qualquer livro do Edward Wilson, em particular o A Conquista Social da Terra. Livro excelente que vai te mostrar como que o aspecto social pode sim ser explicado pela biologia. Você tem também a diversidade da vida que está aí em cima e muitos outros. Para você entender como que as pessoas utilizavam de má fé, de má interpretação da ciência, interpretação equivocada, de propósito às vezes por ignorância, para justificar um monte de absurdo. Quer saber um pouquinho dessa história? Então você pode ler A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould, que é um biólogo evolucionista. Por fim, eu vou deixar a indicação de um livro de um biólogo brasileiro, Fernando Fernandes, O Poema Imperfeito, para quem quer ler um pouquinho sobre as crônicas de como a biologia foi se consolidando essa disciplina que ela é hoje. Então, para você que achava que a biologia é só livro didático, não é. Inclusive, a forma de escrever de muitos desses autores é uma forma quase poética. Se você tiver essa oportunidade, não perde, aproveita, conhece esses livros. Se quiser saber mais, quiser outras indicações, pode perguntar para o prof, que o prof te ajuda. Certo? Então, que todos vocês fiquem bem. E não esqueçam das atividades de vocês. A gente se vê nas próximas aulas.